Você sabia que existem diferentes tipos de pênis embutido? Muita gente acha que é só uma coisa só, né? O pênis está escondido e acabou, e na verdade não. Diferentes graus de pênis embutido, causas, entre outras coisas. Entender qual o seu tipo é o primeiro passo para guiar para o melhor tipo de tratamento. Fica comigo até o final que eu vou te explicar de forma simples e direta quais os tipos de pênis embutido e por que eles ocorrem. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar uma consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Esse é o segundo episódio da nossa série completa sobre pênis embutido. Eu vou falar tudo, desde o que é, os tipos, tratamentos, cirúrgico, não cirúrgico. Então se inscreva no canal, deixe seu like, maratone essa série que vocês vão gostar. Pênis embutido nada mais é do que quando o pênis não está aparecendo, uma parte dele está escondida. Isso pode acontecer por alterações da pele, gordura, entre outras coisas. Então, para facilitar, como que a gente divide os tipos de pênis embutido? 3 grandes pilares: pubis, pênis e no escroto. Eu vou explicar a fundo cada uma delas para você identificar qual é o seu tipo. Primeiro, em relação ao pubis, que é o pubis, aquela gordurinha ali acima do pênis, o que a gente tem que avaliar nesse setor? Na verdade, não é só o pubis, é o pubis e o abdômen. Não adianta o cara ter um abdômen gigante, avental que dobra e cobre o pênis. Eu vou resolver o pubis ter um abdômen gigante ali. Não, a gente analisa sempre o conjunto. A gente vai analisar tanto com o paciente de pé quanto deitado, né? Se o cara não tiver um abdômen avental, o problema for pubis mesmo, aí beleza. Agora, se tiver problema de abdômen avental, aí tem que tratar isso em conjunto. E o que a gente vai avaliar? O tamanho, se tem muita gordura no pubis, ou se é mais excesso de pele, o paciente emagreceu, ficou aquela sobra, aquela flacidez de pele. Se o abdômen está prejudicando a exposição do pênis, né, a gente manda o paciente levantar o abdômen ou não, avalia tanto de pé quanto deitado, porque de nada vai adiantar melhorar o pubis se tiver um abdômen ali cobrindo, né? E isso vai nos guiar para o melhor tipo de tratamento. Será que só emagrecer funciona? Se o cara tiver excesso de pele e flacidez, não vai adiantar nada, vai só piorar. Muitas vezes uma lipo de pubis, lipoaspiração pubiana é o suficiente. Outras vezes a gente tem que fazer uma lipectomia, tirar ali a dermolipectomia, né, tirar um fuso ali de pele, gordura e fazer a suspensão púbica. Depende, cada caso é um caso, por isso que a gente tem que avaliar tudo. Inclusive, se você já teve algum tipo de pênis embutido e teve que tratar, me conta aqui nos comentários que tipo de procedimento você fez ou o tipo de tratamento. Bom, em segundo lugar, a gente tem que avaliar o pênis. O que a gente vai avaliar? Comprimento da haste visível, ou seja, o que está para fora, o que está para dentro. A gente vai avaliar o meato uretral, né, o canalzinho da urina, e o tipo de pele, né, que está ao redor do pênis. Bom, falando da pele primeiro, o que a gente tem que ver nessa pele? Se é uma pele viável, uma pele boa. Muitas vezes o homem tem tanta infecção, ou líquen, entre outras coisas, que fica uma pele dura, encarcerada, fibrosada ali, que não expande. Por que isso é importante? Porque para tratar esse pênis embutido, não adianta só melhorar o pubis, por exemplo, ou o saco. Eu tenho que tirar toda essa pele e fazer um enxerto, né? A nossa equipe de cirurgia plástica faz isso, porque é uma pele que vai travar, não vai deixar o pênis expandir. Em relação ao comprimento do pênis, eu vou ver a haste visível, ou seja, imagina que aqui é o pênis completo, tá aparecendo 3 centímetros, tem mais 5 para dentro, pô, é um pênis bem embutido, né? Mais da metade dele não tá aparecendo, né? Isso deve causar um prejuízo no paciente maior, e a gente tem que ter um tratamento mais eficaz, às vezes mais invasivo. E também a gente tem que analisar o meato uretral, o canalzinho da urina, porque muitas vezes, devido a essas infecções, leaking, entre outras coisas, esse canalzinho acaba fechando. Não é raro a gente ver o paciente falar: Edu, tô com dificuldade para fazer xixi, parece que arde, tem pouca pressão, o jato tá fino. Aí muita gente fala assim: é a próstata. E muitas vezes não é. É só uma estenose do meato uretral, ou seja, um estreitamento do canalzinho ali da ponta do pênis. Por causa de várias infecções, acabou fibrosando e fecha esse canal. Nesses casos, a gente tem que tratar essa condição também. Por fim, o escroto, a bolsa escrotal, o que a gente tem que avaliar nela? Tem que avaliar se tem algum inchaço, se tem água nos testículos, né, hidrocele, se tem hérnia, íngreno escrotal, se tem linfedema, né, aquele inchaço, qual o grau do linfedema, baixo, moderado, grave, entre outras coisas. A gente vai ver também o excesso de pele na bolsa escrotal, se está com o saco muito caído ou se tem aquela prega pênis escrotal que esconde a parte de trás do pênis. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga definir. Um caso tranquilo, um pouquinho de gordura ali, mas a pele do pênis é boa, o saco é bom, beleza, caso sossegado, muitas vezes só emagrecer é suficiente, só uma lipoaspiração pubiana é suficiente. De outros casos mais complicados, o cara tem um abdômen avental importante, muita flacidez de pele, né, no pubis, tem uma prega pênis escrotal gigante, tem uma pele que já não tá legal, aí tem que fazer às vezes uma
hipoaspiração pubiana, lipectomia, suspensão, retirar essa pele do pênis que está machucada, né, que está encarcerada, fazer enxerto, fazer escrotoplastia, fazer lifting escrotal, isso é um universo. Por isso que eu falei, a gente tem que fazer uma avaliação completa para ver o grau, né, se é mais do pubis o problema, se é mais do pênis, se é do escroto ou se é tudo de uma vez, e a intensidade disso, para definir qual que é o melhor tipo de tratamento. Inclusive, no próximo vídeo da série, eu vou contar sobre os tipos de tratamentos para cada pênis embutido. Um abraço.